A paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer a todos que nos assistem, que comentam, que têm gostado dos nossos vídeos e mesmo vocês que não gostam, só por vocês terem assistido, já são testemunhas de que se a nossa mensagem for verdadeira, vocês não vão ter como se justificar. Quero vos trazer um provérbio antes que a gente entre no nosso vídeo do dia, que existe um provérbio que diz: Deus não escolhe os capacitados. Ou seja, para que você seja alguém que divulga a verdade sobre Deus, não necessitas de uma formação. Digo isto porque neste provérbio diz que Deus capacita os seus escolhidos. Significa que Deus é que decide quem deve e quem não deve. Depois de selecionar analfabetos, burros, entre outros, ele pega e põe na escola. Mas uma escola é espiritual, porque foi este Espírito que ele disse: quando o Espírito vier, o Consolador, ele vos ensinará toda a verdade, vos guiará e vos libertará. Libertaria-nos de o quê? Libertaria-nos dos sistemas de engano que são ensinados ao nível dos quatro cantos da terra. Então, hoje, irmãos, eu quero trazer uma coisa muito simples para vocês e espero que gostem. Não é um tema muito polêmico, mas é a essência de um cristão. Quem verdadeiramente é cristão? Será que é aquela pessoa que vai à igreja aos domingos? Vai à igreja aos sábados? Ou falar de cristão é outra coisa? Será que os muçulmanos são cristãos ou podem ser cristãos? É claro que este é o tema que vocês já podem ver. Então, eu vou citar aqui algumas características e cada um vai tentar se situar se nessas características se encaixa o coração dele ou não. Então, vamos para lá. O primeiro sinal de um cristão, na verdade, falando de um cristão, cristão significa Cristo pequeno, alguém que é seguidor do Cristo mais velho. Estou a falar de Jesus. Se você é seguidor de Jesus, então você é um cristão. Mas não basta seguir Cristo, não basta seguir Jesus. Tem que ser obediente em tudo que ele recomenda. Então, quais são os sinais que quando você cruza com alguém, você nota que esse é cristão, independentemente de ser da igreja K, Y ou X? Eis o primeiro sinal que, para mim, não estou a dizer que isto aqui é o que a Bíblia detalha, mas é o que eu resumi para vocês para poderem entender as marcas. Primeiro sinal é sangue. Sobre Moisés, diz-se que a lei não se efetiva sem sacrifício ou derrame de sangue. Então, precisou que se derramasse o sangue de touros para entrar em vigor a nova aliança. Então, todo o povo que vivia sob a velha aliança é porque estava contaminado ou já tinha emergido os seus corpos dentro daquele sangue dos bodes. É por isso que para eles o perdão do pecado era mediante o sacrifício de animais. Cristão, qual é a característica que tem a ver com o sangue? Nós temos aí o livro de Êxodo, capítulo 12, no verso 13. Temos o Hebreus 10, verso 19, que até posso passar a ler. Vou ler só este um para depois continuarmos, para não ser longo. Hebreus capítulo 10, verso 19. 19 diz assim: Por isso, irmãos, nós temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo. E nós podemos fazer isso com toda a confiança, por causa do sangue de Jesus. Então, esta é a primeira característica de um cristão verdadeiro. Este é o sinal que segue um cristão. Qual é? Ou por que sangue? De forma detalhada. Sangue, para nós, eu, por exemplo, que estou a falar, vosso irmão, eu estava mergulhado no sistema anterior. Eu achava que as minhas ofertas, tudo o que eu fazia, poderia me levar a Deus. Quando Cristo veio, derramou o seu sangue, ele me mostrou que os meus pecados já foram perdoados. Eu não devo nada a ninguém. A única coisa que devo é o amor. Então, eu mergulhei as minhas roupas, o meu coração, mergulhei no sangue de Cristo e ressuscitei com ele. Então, só de aceitar que Cristo é meu Salvador, eu estou a morrer como ele morreu. Eu estou a testemunhar de que aquele que morreu foi por mim que morreu.
Então, esta é a primeira característica. Se você não mergulhou a sua roupa no sangue de Cristo, ainda não és cristão. Depois de mergulhar, o que me acontece? Jesus, quando foi batizado, entrou logo em tentação. Então, para nós, quando você é mergulhado, aparece um sinal. Este é a segunda característica, a marca na mão ou na testa. Esta é a segunda característica de um crente ou um cristão verdadeiro. Não é crente, porque crente é qualquer um que quer qualquer coisa. Estou a falar de cristão. Verdadeiro cristão que tem a cidadania no céu, que é originário do céu. Então, marca na mão ou na testa. Nos vídeos anteriores, muito antigos, vocês vão encontrar o que é isso. Mas aqui vou tentar explicar em poucas palavras, para entenderem que na testa é onde se coloca o pensamento do ser humano. Na mão é com as mãos que nós fazemos as obras. Então, logo, quando eu mergulho, quando eu assumo que Jesus é meu Salvador, eu mergulho meu corpo no sangue de Cristo. As minhas obras passam a depender de Cristo. Daí que a minha obra é 100% igual à obra de Jesus. Esta é a segunda característica que gera um cristão. Ele recebe o sinal na testa ou na mão. Ou seja, recebe o Espírito Santo que lhe dá poder. Se você tem poder, logo vem a terceira coisa, que é a terceira característica. As obras que farás serão maiores porque aquele que fez autorizou ou permitiu que você faria mais maior do que ele. Então, o poder que estará dentro de si será muito maior do que qualquer outro. Então, temos sangue, sinal que é o Espírito Santo, as obras que todas as obras provêm do Espírito Santo. A seguir, Deus converte o seu coração de carne em coração de sangue. Vocês podem me perguntar em quais textos eu estou a me basear. As boas obras vocês vão encontrar aí cheio na Bíblia. Mas entre eles podem encontrar o livro de Isaías, no seu capítulo 64, verso 5. A marca na testa, podem ler aí o livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 18. E temos coração de carne. Coração de carne, o que significa? Quando eu, que estou a falar, estou sob liderança do pecado, o meu corpo é gerido pelo Satanás. Logo, o meu coração fica duro e eu passo a fazer as coisas como se fosse alguém que não tem coração. A nossa expressão que temos usado, aquele parece não ter coração. Não quer dizer que por dentro do seu organismo não tem um coração. Tem, só que ele age como uma pedra, não tem raciocínio, não tem a parte humana, não tem gentileza dentro dele. Então, quando você assume Cristo, o seu coração automaticamente, por causa do Espírito Santo, ele é convertido do coração de pedra para coração de carne. Passas a pensar nos outros. Podem ler aí no livro de João. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 27. A quinta característica, adoração baseada na nova aliança. Um verdadeiro cristão, eu não estou a falar de amadores, ou não estou a falar de seguidores de religiões, de salientar também que as igrejas, ninguém será salvo por causa de seguir a igreja A, ou igreja B, ou pastor X. Nós seremos salvos se somente fazermos a vontade de Cristo. Se tivermos fé em Jesus e fazermos o que Ele recomenda. Por isso, se somos fanáticos de igrejas e achamos que a minha igreja vai me salvar, você, irmão, está a se enganar. Então, a adoração de um verdadeiro cristão é baseado na nova aliança, porque Cristo, quando veio, entrou diretamente, e nós temos a liberdade, é o que estou a falar, tenho a liberdade de entrar até no lugar santíssimo, porque meu chefe entrou lá primeiro e permitiu, todos que me seguem podem entrar. Mas se o teu chefe ainda não entrou lá, você também não é permitido, por isso sempre serás atrás e ele à frente. E ele será o superior, você será o inferior. Mas para nós, ele disse, nós todos que somos seguidores dele somos irmãos.
Daí que eu não sou maior para ti, nem você é maior para mim. Estou a falar à luz da Bíblia. Então, esta é a outra característica que segue um cristão verdadeiro. Adora o Deus em verdade e em espírito. Ou seja, ele usa o Novo Testamento como a sua chave para herdar o reino. Sexta característica é uma pessoa firme. Um crente, um cristão é uma pessoa firme na sua doutrina. Não é hoje receber o evangelho do irmão Fulgêncio, amanhã quando recebe do irmão João ou Pedro ou sei lá quem for, começa a ficar em dúvida. É claro que é bom que comparemos as informações para provar qual delas é verdadeira ou não, mas temos uma bússola que é a Bíblia. Então, para nós descobrirmos que este profeta ou esta pessoa está a falar tudo o que é verdade, primeiro olha-se o caráter da pessoa, porque o caráter é o nome. Então, a partir do caráter da pessoa, se ele faz as coisas de acordo com o que ele ensina, este é um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, a firmeza conta muito. Se você é uma pessoa que tem muita dúvida a respeito de Deus ou de Jesus, ainda não és cristão, és um amante, ou é um amador, ou é um crente simples, ou até religioso, mas cristão ainda não atingiste esse patamar. Então, para atingir esse patamar é grátis, basta você se propor a mudar o seu comportamento e se submeter às leis de Jesus, não às leis de Moisés. Outra característica é não observa com muito cuidado a lei do homem. Não estou a falar que ele não é obediente às leis do governo, por exemplo, mas quando a lei ultrapassa a lei de Deus que essa pessoa segue, esse cristão não dá muita atenção, não dá valor. Então, nós o que precisamos é estar além da lei dos homens. Outra característica que é a oitava, isso que estou a falar vocês podem confirmar no livro de 1 Timóteo capítulo 1, versos 9. Podem ir ver no livro de Mateus 23, versos 12. E temos uma outra oitava característica, das que eu selecionei. Um cristão é uma pessoa sempre disponível, sempre disposto para dar e não sempre disposto para receber. Ele tudo o que tem não é somente dele, é dele e os demais. Então, estamos a dizer que um cristão verdadeiro não é aquele que só sempre absorve para ele, é aquele que o que absorveu, ele reparte para os demais. Então, se você não tem essa característica, sinto muito dizer isso, você ainda não é cristão. Você pode ter sido batizado naquele batismo de João, recebido o corpo carnal que apodrece, que é a Santa Ceia, pode ter feito tantos rituais, você ainda não é cristão, não é seguidor de Cristo, você é seguidor de homens. Então, um crente, um cristão sério e verdadeiro tem que possuir esta característica, sempre disposto para dar. Outra característica, não muito menor, pode ser um cristão, ele está sempre pronto para morrer para Cristo ou para viver, para servir ao mesmo Cristo através das outras pessoas. O que estou a querer dizer? No livro de 2 Coríntios, capítulo 7, vocês vão encontrar, a partir do verso 2 a 3, vocês vão encontrar isso que estou a tentar explicar para vocês. Eu, por exemplo, se eu sirvo a Cristo, ele esteve sempre disposto, pronto para morrer por causa de mim. Ele não complicou, ele era Deus, tinha todo o poder. Até o Pedro, quando cortou a orelha de um dos elementos que estavam a perseguir a Jesus, Jesus apanhou a orelha e devolveu. Sinal de que ele já estava pronto para morrer por causa de mim, por causa de você. Então, ele já era um verdadeiro Cristo, já era um verdadeiro poderoso, era uma pessoa cheia de poderes. Sabia que eu, quando morrer, não vou apodrecer, não vou ficar muito tempo, depois ressuscitarei. Então, um cristão verdadeiro sabe que depois da minha morte eu ressuscitarei. Então, de jeito nenhum, eu devo ter medo da morte. Se eu estou vivo, eu devo servir exclusivamente a Deus. Toda a minha percentagem do tempo maior eu devo dedicar a Deus. Então, é daí que diz: eu, se vivo, vivo para Deus, porque eu vou servindo, vou fazendo a obra de Deus, vou recuperando as pessoas mortas para ressuscitá-las. Mas se eu morrer,
ainda bem, eu já cumpri o que eu estava a fazer, eu já cumpri a tarefa pela qual Deus me chamou. Então, irmãos, estas características não são somente essas. Eu disse, selecionei algumas características que ditam quem é o verdadeiro cristão. Então, você aí em casa pode comentar, dizer, não, eu acho que as outras características por acrescentar na lista são estas. Ou não, a característica que o irmão Fulgêncio mencionou no lugar X, não, para mim não diz respeito. Então, vocês estão livres de comentar, podem dizer qualquer coisa que vocês acharem, desde que seja para edificação da igreja. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos que têm nos assistido, nos apoiado até este momento. Eu sou grato a vocês e se estou aqui é por vocês. Que Deus esteja com todos vocês, de hoje até sempre.